Boa noite, pessoal. Me perdi de mim mesma. Como resgatar quem eu sou? Para você, essa live que se sente totalmente desconectado de quem você é, que quer trazer para você uma visão mais ampla de tudo isso, para você poder entender melhor por que você se perde tanto de você mesma, trazer uma visão mais sistêmica. Quem de nós ainda, nós mulheres aqui, falando de mulheres, não nos sentimos desconectadas de nós mesmas, né, nessas pressões, no excesso de pressões sociais, como a gente vive aí, sempre tendo que se adequar, né, à medida que a gente vai ficando mais madura e vai, filhos, família, os pais vão ficando idosos, nossos filhos a gente vai tendo filho e as coisas vão acontecendo. E aí, o que vai acontecendo? A gente vai se perdendo da gente, a gente vai se perdendo no meio das demandas, a gente vai se perdendo no meio desse tanto de confusão que a gente vai arrumando. Então, para começar, gente, pra gente começar a voltar pra gente começar a fazer esse movimento de voltar para nós mesmas, para olhar para nós mesmas, para quem nós somos realmente, o que a gente veio fazer aqui, a gente primeiro precisa fazer uma escolha. A gente precisa começar a fazer uma escolha de autorresponsabilidade, uma escolha de adulta, porque quando a gente começa a priorizar quem nós somos, quando a gente começa a priorizar a gente, em primeiro lugar, as pessoas estranham um pouco, sabe? Então isso para as pessoas é difícil também. Então a gente vai ter que bancar, a gente tem que pagar esse preço. Então esse caminho de voltar para você mesmo, primeira coisa, a gente precisa, ele é um caminho consciente, tá? Ele não é uma coisa assim, eu tô passeando aqui, agora eu resolvi, vou voltar para mim mesma. Não, ele é um caminho consciente que todas nós mulheres precisamos fazer, sabe? A gente precisa ser muito tratada, trabalhar muito na terapia, né? Porque fala assim, quando a gente vê algumas mulheres assim, muito empoderadas, né? E que estão bem conectadas com elas mesmas, a gente acha que ela já nasceu daquele jeito. Gente, não. Nós precisamos trabalhar muito isso, é algo muito consciente, que a gente precisa trazer muita clareza para esse processo, tá? Então é um processo consciente, ele exige uma escolha de adultecer, porque quando a gente escolher por nós, a gente precisa parar, nós vamos precisar de fazer algo que para muitas de nós, às vezes é muito difícil, vocês nunca pensaram, mas eu vou trazer uma chave de virada aqui para vocês, que é deixar de culpar os outros, sabe? Porque quando a gente culpa o outro é mais fácil, porque a culpa é do outro, eu não preciso fazer nada, né? Mas quando eu começo a escolher por mim, eu preciso olhar pra mim. Então as questões que vão chegando pra mim do lado de fora é pra que eu faça meu movimento do lado de dentro. Então porque a vida é grande, a vida é muito generosa, a vida é viva. E a vida, a gente acha que às vezes a vida, aconteceu isso comigo, alguma coisa ruim. Gente, a vida, ela tá sempre trazendo mais pra você. Ela vem trazendo as questões difíceis, as circunstâncias complicadas pra gente, pra que a gente possa olhar pra aquilo ali e trabalhar aquilo dentro da gente. Então a primeira escolha que a gente precisa fazer é por nós, é pra gente começar a olhar o que tá vibrando ali do lado de fora que tá incomodando a gente. Se tá incomodando a gente, é a gente que precisa trabalhar isso com a gente. Então voltar pra você mesma, né? Quando a gente perde da gente mesma, é quando a gente começa a colocar a culpa e colocar a nossa felicidade na mão das outras pessoas, querer que as pessoas façam a gente feliz, querer que as pessoas adivinhem o que a gente querem. Isso é uma escravidão muito louca, porque olha que loucura eu precisar de ficar colocando a responsabilidade da minha alegria no outro. Não, eu preciso entender que é a partir de mim. O movimento de amor próprio, pessoal, o movimento de amor próprio, ele é de dentro para fora. Ele não é de fora para dentro. Não é alguém que vai te amar, não é alguém que vai chegar, não é alguém que vai te resgatar para que você se sinta amada. Não, é você que vai se amar. Então você, pra vida te tratar bem, as pessoas te tratar bem, é como a gente se trata, é como a gente se posiciona. Então isso é uma escolha. É a escolha que a gente precisa começar a fazer nesse lugar de que a gente escolher por nós, começar a escolher por nós. E muitos de nós aprendemos que isso é egoísmo, né? Então eu vou começar também daqui a pouquinho a falar sobre isso, que a gente aprende que é egoísmo, que a gente vê ali as nossas mães, as nossas vós. Então, muitas dessas crenças, elas vêm de muito antes. A gente acha que é egoísmo cuidar da gente, mas aí eu vou trazer mais clareza pra vocês. Gente, se cada pessoa do planeta cuidar dela, pensa como seria o mundo. Não que a gente não tenha que cuidar do outro. A gente vai cuidar do outro, mas a gente vai cuidar como pessoas inteiras. Não como se quando a gente precisar cuidar das pessoas, a gente precisar de arrancar um pedaço da gente para outra pessoa. Então, primeiro é a gente. Primeiro a gente olha para nós, né? A gente trabalha esse amor próprio dentro pra gente poder reverberar fora. Mas o que acontece com a gente? A gente com esse feminino louco, ferido, que a gente vem trazendo, né? Muito aí, que é essas dores muito feridas, a gente fica ali naquele lugar, né, de
tá sempre fazendo pro outro, para que o outro valorize, para que o outro veja, para que o outro goste, né? Se eu não comportar assim, eu não vou poder fazer parte daqui. Se eu não fizer assim, ele não vai querer ficar casado comigo. E aonde você vai ficando nessa? Aonde que você vai sendo você? Então, primeira coisa, a gente entrar nesse lugar de trabalhar essa nossa maturação, de fazer escolhas, porque nem sempre vai ser fácil. Quando a gente começar a escolher por nós mesmos, algumas pessoas não vão mais querer estar perto da gente. E a gente precisa querer bancar o preço disso, porque isso custa, né? Custa a gente voltar para nós mesmos, porque é a vida adulta, né? A vida adulta é isso aí, a gente fazer as nossas escolhas. E toda escolha que a gente faz, a gente tem uma perda. Então aqui, quando você volta para você mesmo, qual que é a sua perda? A sua perda é você parar de culpar o outro, né? Você vai perder que a culpa já não tá mais no outro e aí tá com você. Tá bom? E aí não é pra você se sentir culpada, né? Porque quando eu me sinto culpada, eu estou me punindo, né? E quando eu estou fazendo uma vingança, eu estou punindo o outro. Então, assim, a culpa só me mistura nisso aí. Mas só que a gente vai se perdendo, Eu tô aqui com o roteiro da live, gente, porque eu não posso perder, porque eu falo demais também. Então, a gente vai se perdendo da gente. Só que essas questões, elas não começam na gente. Elas já começam de muito antes, porque aonde que a gente aprende a se servir, aonde que a gente se conecta com esse nosso feminino, a gente se conecta com as nossas mães, que as nossas mães aprenderam com as nossas avós, e as nossas avós aprenderam com as nossas bisavós. Então, isso é muito forte, né? Esse movimento de mulheres, né, que servis, que vão passando de geração a geração, essas dores femininas que vão passando de gerações em gerações, esses úteros, né, feridos, essas dores, né, que a gente tá com a Mari, que fala muito disso, dessa saúde cíclica da mulher, né, desse autoconhecimento. Então, gente, olha que coisa mais linda, é a nossa primeira conexão com o feminino, é a nossa mãe. E aí, aonde que a gente aprende a servir a vida? Aonde que a gente entra em serviço com a vida? Com a nossa mãe. Só que muitas de nós, o que acontece nesse lugar? A gente quer, ou a gente repete o padrão da mãe, ou a gente quer ser totalmente diferente da mãe. Então, ou a gente repete, ou a gente repara. Só que nenhum desses dois vai trazer solução. A gente precisa encontrar quem nós somos. Então, voltar para você mesmo é você voltar para sua identidade. Mas você só consegue ser quem você é quando você consegue aceitar tudo que te compõe. Olha que lindo isso. É lindo, é um caminho de volta para casa, né? É um caminho de volta para você, mas é tudo o que você é. É quando a gente começa a sair desse idealizado, pra gente começar a entrar pro real e ver o que é possível, o que não é possível. Porque ser mulher, gente, o feminino, ele é algo assim, o sentimento da mulher, né? Ele é uma coisa muito sem bordas, né? É algo muito profundo. Por isso que muitas de nós mulheres, a gente fica buscando do lado de fora, a gente repara as outras mulheres, olha como que elas falam, como elas se vestem. A gente fica buscando identificações, porque é onde a gente encontra mais segurança para identificar com esse feminino. Isso é muito de mulher, né? Às vezes a mulher chega, a gente olha como que ela tá, como é que ela tá vestida. Isso vem muito desse feminino. Então, a gente precisa entender, então, que isso vem ali da nossa mãe, vem da nossa avó. Então, a nossa forma de existir, ela não é só nossa, ela é de tudo isso. Então, trazendo pra vocês esse olhar mais amplo, porque a gente acha que é só sobre nós. Tipo, gente, acordei com roupa de ser feliz, de ser eu mesma e pronto. Partiu ser feliz e ser eu mesma. E não é bem assim. A gente precisa primeiro começar a reconectar com essa ancestralidade, com a nossa ancestralidade feminina, com as mulheres da nossa família. A gente começar a olhar pra isso. Mas a gente olhar pra essas mulheres, a gente não tá presa a essas mulheres, né? Voltando aqui pra autorresponsabilidade, que a Ju já até escreveu aqui. A nossa autorresponsabilidade nisso tudo. Porque muitas das pessoas, elas que pensam que elas estão amarradas, né? Porque a gente quer ficar nesse lugar de vitimizada, que a gente tá presa em tudo isso. A gente não tá preso em tudo isso. A gente precisa olhar pra força. A gente só precisa olhar pra força disso. Como que isso existe, como elas eram, como que é os destinos dela, a gente poder dar um espaço pra tudo isso. Não que as coisas, não tem como ser diferente pra trás. Elas também não tem como de ter sido diferente, porque cada uma, as nossas mães, gente, elas não são malvadas, elas estão envolvidas nos emaranhamentos dela, elas também têm as dores delas. Então, a gente precisa começar a olhar, trazer esse olhar de amor, isso é um olhar de cura que a gente vai trazendo pro nosso sistema familiar, para essas mulheres, e olhando pra força delas, para que a gente possa olhar pra gente. E assim, tanto também, não só de sentir, né? Porque as emoções é algo que se move, né? Que emoção vem da palavra
mover, né? Emover de dentro para fora. As emoções, elas vão passando no nosso DNA, mas as características também dessas mulheres vão sendo passadas, né? Nós somos todas elas, né? O nosso cabelo, o nosso nariz, o formato do nosso rosto, os nossos dentes, o formato do nosso corpo, né? E cada parte, a gente poder também olhar para essas partes do nosso corpo, que tem partes que a gente também não gosta tanto, e olhar para onde que a gente também não tá olhando para nós mesmos, que isso também nos compõe, tá, gente? Eu não tô falando nada contra tirar e apertar, mas a gente precisa primeiro fazer não na falta, a gente precisa olhar para o mais, porque como que você vai voltar para você mesma? Esse caminho que eu estou fazendo, que eu estou costurando aqui para vocês, é que a gente voltar para você mesma num caminho de volta, de sair da falta. Tá? Então foi o primeiro que eu falei, a gente não pode projetar no outro, porque quando eu tô no outro, eu tô na falta, e se eu tô na falta, nada vai suprir minha falta. O outro não é o outro que é a causa da minha falta, a falta vem de muito antes, né? A falta acaba, no final das contas, sendo existencial, então eu não posso mais estar na falta, e quando eu tô nas idealizações, eu também estou na falta, e na falta a gente não vai conseguir sair desse lugar, né? Na falta a gente não consegue sair. Então a gente começa a olhar pra gente, ou olhar para que a gente já é inteira, que nós somos preenchidas. Então é todo um caminho que a gente vai fazendo, e muitas vezes a gente vai perdendo da gente pra gente poder pertencer, pra gente poder fazer parte de alguma coisa, de algum grupo, para estar nos lugares. Mas o primeiro lugar que a gente precisa entender que a gente pertence é para nossa família. E quando a gente não pertence, quando a gente não recebe, quando a gente não se conecta com nossos pais, nosso pai, nossa mãe, que é de onde vem a nossa vida, a gente não se sente pertencente, gente, a lugar algum. Sabe? Essas pessoas assim, que chegam nos lugares que não pertencem a lugar nenhum, sempre se sentem excluídas, é porque elas não se sentem pertencentes à sua família de origem. E o pertencimento é uma necessidade básica de todos os seres humanos, porque nós, como seres humanos, nós só evoluímos como espécie porque nós pertencíamos a grupos. Então, esse gatilho de não pertencer a um grupo, né, a gente deixar de ser a gente para pertencer a um grupo, é um gatilho muito profundo de dor, porque ele gera um gatilho de morte, né? Porque pensa, se eu já até falei isso em uma live aqui, se você morasse na época das cavernas e você aprontasse alguma lá e tivesse que dormir do lado de fora, com certeza você não sobreviveria. Você sobreviveria se você conseguisse ficar junto com o seu bando. Então, essa questão de pertencer é muito profundo. Então a gente acaba se perdendo da gente mesma pra gente poder pertencer aos lugares. Mas a gente deixa de pertencer a gente mesma. Olha como isso é sério. Olha como que isso é profundo. A gente vai deixar de pertencer a gente mesmo. Porque é sobre isso que eu estou dizendo. Peraí que eu vou beber uma aguinha. A gente começar a pertencer a nós mesmas, por quê? Como que a gente faz esse movimento de pertencer a nós mesmos? Voltando para as nossas origens, conectando com quem nós realmente somos. Nós somos um pai e somos uma mãe, e somos 50% cada um deles. E aí, enquanto a gente vive nessa vida querendo ser diferente deles, criticando, julgando, com dó dos nossos pais, porque muitas vezes acha que problema com a mãe é quando a gente só critica e julga ela. Não, quando a gente tem pena da mãe, a gente também está nesses problemas todos também, porque a gente vê a mãe como pequena, a gente está desconectado da força da vida que chega pra gente. Então a gente poder olhar para tudo isso e entender que a gente pertence a algum lugar, que a gente vem de algum lugar, que esse lugar tem muita força. Imagina aí, gente, a sua mãe, atrás da sua mãe, sua avó, suas bisavós, e atrás da sua avó também, sua avó paterna, né, que vem trazendo as suas bisavós. Então, olha quantas mulheres vieram antes, quantas histórias, né? Quantas mulheres, muitas vezes a gente fica olhando para essas mulheres, olhando assim, não, coitada da minha avó, tadinha, sofreu muito. Gente, não, vamos olhar para a força dessas mulheres, que elas abriam mão de tantas coisas, poder pelas famílias, né? Elas viviam tantas dificuldades pelas famílias, para manter as famílias, para cuidar dos filhos, e morriam por isso. Então vamos olhar para a força dessas mulheres, para todos esses caminhos, né? Para todos os emaranhamentos que elas tiveram que viver, todas as histórias, porque a gente é tudo isso, e a gente está continuando histórias. Mas como que a gente está continuando essas histórias? Essas histórias precisam compor. A gente pode fazer um caminho diferente? Claro que pode, a gente não está preso, a gente não está acorrentado, mas a gente precisa saber quem a gente é, a gente precisa estar conectado com o que é dentro.
tá? A gente precisa estar no nosso lugar no mundo. E aí, quando a gente também tá desconectado e vê os nossos pais como pequeno, a gente se sente muito grande. E quando a gente começa a sair do nosso lugar, e grande, é quando a gente entra nesse lugar de sobrecarga. Quando a gente tá muito sobrecarregado, quando eu já falei uma live falando de peso, é porque a gente tá fora do nosso lugar, no nosso sistema familiar. E se você estiver fora do seu lugar no seu sistema familiar, você está fora do seu lugar no mundo. Quando você está fora do seu lugar no mundo, a gente fica arrogante diante das pessoas, mas muito pequena diante da vida. Então, qual que é o melhor lugar do mundo? O nosso lugar. Quando a gente encontra o nosso lugar na nossa família, a gente encontra o nosso lugar no mundo. Eu falo isso muito, porque isso é muito real, né? E a gente começar a cuidar da nossa vida. E se cada um a gente começar a cuidar da nossa vida, e quando as pessoas solicitam, a gente ajuda, a gente vai fazendo, a gente vai pedindo ajuda, porque a gente também não é super heroínas. Então essa questão de fazer pra todo mundo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, é a gente querer ser muito autoimportante, sabe, gente? Para que as pessoas vejam a gente, para que a gente seja validada. Isso não deixa de ser, de uma forma ou de outra, uma autoimportância muito louca que a gente vai criando. E depois a gente fala assim, esqueci de mim. Olha, eu tô aqui, esqueci de mim, fiz tudo pra todo mundo, esqueci de mim. Mas por que você esqueceu de você? Porque as pessoas são mais importantes do que você? Ou porque você é muito mais importante que as pessoas? Porque todo mundo precisa de você, mas você não precisa de ninguém. Pensa aí. Uma viradinha de chave pra vocês, né? A gente acha que todo mundo precisa, mas a gente não precisa, né? A gente é muito boa, muito bacana, e a gente dá conta, e a gente vai fazer pra todo mundo, e a gente vai deixando a gente pra lá, e de repente a gente tá exausta, né? Eu até falar uma palavra não pode. E aí, gente, então eu falando sobre isso, né? E quando a gente consegue pertencer, a gente vai pro mundo já, a gente já chega pro mundo transbordando, porque você já sente que você faz parte de algum lugar. Então, você já chega pro mundo não pra vazios, você chega já inteira no seu lugar. Então, as suas trocas podem ser saudáveis. Então, quando a gente consegue sair dessa esfera doméstica de forma saudável, a gente pode fazer trocas saudáveis no mundo, né? E trocar de forma muito saudável com as outras pessoas, equilibradas, porque as trocas precisam ser equilibradas. Com os nossos pais, eles são grandes, nós somos pequenos, os nossos antepassados que eu falei aqui, né? Para falar do equilíbrio. Mas com as pessoas que a gente relaciona, é de igual para igual. Nós não somos mãe dos nossos maridos. A gente não é mãe, a gente é mãe dos nossos filhos. Sabe? Os nossos maridos não são os nossos pais. No nosso trabalho, ele não é o nosso pai. Entende? A gente precisa estar muito no nosso lugar, porque aí é de igual para igual. O dinheiro, né? A gente acha que o dinheiro é maior ou o dinheiro é menor. Não, gente, é tudo de igual para igual. É vida real. E quando a gente vai pro mundo, a lei que rege é a ordem do equilíbrio, das trocas. Você doa e você recebe. É o dinheiro, é a prosperidade, né? No casamento também. Você faz trocas saudáveis entre iguais, para que a gente possa continuar conectado com a gente mesmo. Então vocês pensam que a gente vai repetir uma história difícil da nossa mãe, das nossas mães, das nossas avós? Vocês não acham que as nossas avós, nossas mães já sofreram o suficiente pra gente continuar repetindo essas histórias? Sabe, esse movimento a gente chama na constelação familiar, que é um movimento de amor cego. Porque a gente fica olhando pra dor e aí a gente quer repetir a dor. Vocês estão doidas? Não, tem gente que já sofreu demais e a gente pode olhar para essa dor, dar um espaço para tudo isso e olhar para o amor. É um amor que olha para a vida, que olha para frente. Então, a única forma que a gente honra a vida que a gente recebeu, gente, é passando ela para frente, é sendo feliz. Então, a forma que a gente tem de agradecer os nossos pais, as nossas avós, todos que vieram antes da gente, é sendo feliz, é sendo você, é sendo tudo isso que te compõe, toda essa força linda e poderosa que te compõe. Vocês percebem, gente, que a única força que move no mundo, que move o mundo, que cura o mundo, é o amor. E aonde que esse amor precisa começar? Ele precisa começar dentro de você. Ele tem que começar a partir de você. Como é que você vai ser uma pessoa que vai fazer um movimento para frente, para o mais, para o mundo, né? Porque a mulher, ela é multiplicadora. Ela multiplica, às vezes deusilhões, a gente fala isso, tudo que chega para ela, mas ela multiplica tudo que tá legal e tudo que não tá legal, entende? E quando essa mulher recebe a vida com toda essa potência, pensa a nossa força de multiplicar. Por isso que eu tô aqui falando para vocês mulheres, pra gente trabalhar com essa cura, trazer essa força, essa potência para vocês, porque a gente só consegue multiplicar pro mais quando a gente percebe que esse amor próprio pode transbordar através da gente. Então o movimento é sempre o amor. Então, em vez da gente querer, eu coloquei um negócio aqui super legal, que eu queria a gente escolher o quê?
Você quer escolher atender o outro ou você quer escolher ser você? Escolha primeiro por você. É um caminho que você vai abrir aí pra vida. E essa cura que você vai trazer pra você, você cura todo um sistema. Você cura as de trás e as que estão chegando. Então nós, como mães, o maior presente que a gente pode dar para as nossas filhas é sermos mulheres curadas. Ter um feminino saudável, curado. Esse é o presente. Esse é o meu presente que eu deixo pra minha filha. É ser uma mulher, né, curada, tratada. E aí, peraí que eu vou... Tem mais coisa aqui, gente. Eu não posso esquecer nada de falar pra vocês. Então, olhar pra nossa história não nos traz limitação, traz força, tá bom? É só a forma que olha. E o movimento que eu tô fazendo aqui, gente, não é um movimento de fora, que você tem que mudar tudo e fazer as coisas tudo lá de fora. Não, gente, é um movimento que eu quero que vocês comecem a mudar dentro de vocês, porque o dentro rege fora, tá? Então, a gente acha que muitas vezes assim, eu vou cuidar mais, fazer coisas externas. Sim, vai funcionar, mas aqui, o primeiro movimento é dentro. É dentro, não é o que você faz do lado de fora, como que você faz de dentro para fora, tá bom? Então a gente poder trabalhar tudo isso, e muitas vezes a gente se sente aí muito perdida, muito angustiada, né? Muitas mulheres chegam, né, angustiadas, chorando, desesperadas, e eu falo, olha, sabe o que é isso? Sabe o que você tem? Saudade de você, porque eu já chorei muito por saudade de mim, gente, e eu sei o que é isso. Sabe, quando a gente entra nessa angústia muito louca, é saudade da gente. É quando a gente tá com aquela saudade profunda de quem que é a gente na fila do pão. Mas não é você encontrar quem você é. É você ser você. Olha que lindo isso. Sabe, não é uma coisa que você perdeu pra lá atrás. É uma coisa que você nunca achou. Entendeu? Porque se você tá perdido... Porque o momento que você se encontrar, você nunca mais vai perder. Isso é uma coisa que você não perde. Então, a gente tá falando de... Você não vai perder mais, tá, gente? Vocês encontram, então vocês estão construindo isso. Quem é eu? Quem sou eu? De que eu gosto? O que eu faço? Né? Muitas vezes a gente tá num relacionamento, eu já fui casada, né? Fui casada 18 anos, quando eu saí do meu casamento, gente, eu não sabia nem que eu gostava de comer. Não sabia nada, não sabia de nada, não sabia nem quem eu era. Totalmente perdida de mim. E quantas de nós não estamos aí nesse lugar? Tá bom? E a gente só vai conseguir fazer o nosso primeiro passo para a gente poder voltar para nós mesmas. É sair da simbiose com a nossa mamãe. O que é simbiose, Ludmila? Algumas mulheres já sabem o que é simbiose, outras não. A gente cresce, mas a gente ainda continua dentro da mãe. A gente não saiu de dentro dela. A gente fica ali ainda dentro, guardada dentro dessa mãe. Né? Ou porque a gente rejeita essa mãe, ou porque a gente tem amores interrompidos com essa mãe, ou porque a gente morre de dó dessa mãe, ou porque a gente não consegue fazer esse movimento. E a gente só vai conseguir fazer esse movimento para você de verdade quando você sair de dentro da sua mãe. Por quê? Porque a gente precisa receber tudo que essa mãe deu, mas a gente precisa fazer o nosso. Só que muitas de nós também fica nessa loucura com a mãe. Tudo a mãe tem que falar, tem que obedecer a mãe, a opinião da mãe que vale, né? A pessoa, você vai mudar de casa? Não, a minha mãe não quer que eu mude para outro lugar. A pessoa já é casada, já tem filha, a mãe não quer que ela muda. Gente, a gente obedece quando a gente é criança. Quando a gente é adulto, gente, cria as suas próprias regras. Cria as suas próprias regras, tá bom? Adulto não fica seguindo regras, as pessoas querem regrinha. Ludmila, é assim ou é assim? Gente, não, é o que funciona para cada um de vocês. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Tem mulher que é mais expansiva, tem mulher que é mais calada, tem mulher que ganha mais do que o marido, tem mulher que ganha menos, tem mulher que quer casar, tem mulher que não quer casar, tem mulher que quer ter filho, tem mulher que tem horror a pensar que vai ter filho. E o que é certo? Gente, o certo é o que funciona pra você. Nós somos mulheres adultas e nós podemos fazer as nossas escolhas. Lembrando que a gente vai ter que bancar. Porque quem escolhe ter filho não vai poder mais ficar sem filho. E quem não tem filho, quem escolhe não ter filho, nunca vai ter filho. Então, gente, toda escolha tem uma perda. E a gente precisa bancar isso. É só isso. É adulta, é autorresponsabilidade. E a gente criar as nossas próprias regras que funcionam para nós. Porque o que funciona para nós, o que funciona para mim, às vezes não é o que funciona para você. Porque a gente vem de lugares diferentes, a gente vem de famílias diferentes, a gente vem de estruturas diferentes. Então nós somos seres, a gente faz parte de um todo, mas nós somos seres únicos.
com o que a gente é, fazendo as nossas escolhas e criando a nossa vida. Então é sobre isso que eu vim trazer para vocês hoje. Espero ter trazido alguma contribuição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar. A Leninha tá falando aqui que é muito difícil perceber isso. Exatamente, Leninha, você não estava no início? É difícil mesmo. E por isso que eu disse que esse movimento para você voltar para você mesma é um movimento de você consciente, é uma escolha de vida que a gente faz. Não é um caminho assim que a gente acorda e acha que do nada vai acontecer, não. É um caminho consciente, esse movimento de tomar a vida, de receber a vida, de voltar para quem você é. É um movimento que você vai fazer com uma grande consciência. A gente tem que ter clareza e escolher por isso todos os dias. E é sobre isso que eu estou falando aqui hoje, voltando a fazer as minhas lives que eu amo. Segunda-feira eu vou fazer mais e eu vou dar uma super aula para quem ainda não está no meu grupo. A aula vai ser lá no grupo, eu vou colocar o link, vai ser pelo Google Meet, na quinta-feira, às 20 horas, quinta-feira, dia 13/3, eu vou fazer uma super aula para vocês, uma aula muito profunda, que você nunca estará livre sem estiver preso às dores da sua mãe. Essa aula vai ser chave de virada para vocês. E eu quero vocês lá comigo. Para vocês participarem dessa aula, vocês precisam estar no meu grupo, tá bom? No grupo do WhatsApp. O link tá na bio. Pode mandar o direct pedindo que eu mando o link para vocês. E eu quero todas vocês lá pra gente fazer uma super aula. Então eu fiz hoje essa live para trazer clareza para esse tema, né? Já no esquenta para essa aula de quinta-feira. E eu quero vocês lá comigo, ó. Eu estava em busca disso antes de ser mãe. Depois de que me tornei mãe, me perdi totalmente. É a maternidade, né? A gente precisa viver essa maternidade para depois a gente fazer o movimento. Você tá no movimento, seu bebezinho tá muito pequenininho, Ju. Você tá no momento de viver essa maternidade e existir dentro disso, porque junto com o bebê nasce também uma mãe, né? Você é uma nova pessoa que tá nascendo e você precisa gestar isso também, essa nova mãe, essa nova mulher que tá chegando aí com esse bebezinho no mundo. Tá? Vem pra aula de quinta-feira porque vai trazer muitas coisas. Rê falou que tem muitas coisas com a mãe, sim, e a gente vai poder olhar pra tudo isso com muita profundidade. Eu quero vocês comigo. Se vocês tiverem dúvida, tiver dificuldade, gente, me pergunto. Tô aqui pra vocês, pra gente poder caminhar pra vida, pro mais. Quanto mais mulheres curadas nesse mundo, melhor esse mundo vai ser, tá bom? Então eu tô esperando vocês comigo. Segunda-feira tem mais live. Deixa eu falar o tema da live aqui que eu nem guardei. Essa aqui vai ser boa, viu? Como parar de me doar até ficar vazia e começar a me priorizar. Vai ser muito legal. Então eu quero vocês comigo aí. Fiquem juntos. Me acompanhem essa semana que tem muita coisa legal. E muita gratidão mesmo. Namastê.